Olá pessoal, eu sou o Gilson, estamos aqui para mais um episódio do Patricast Papo Empreendedor, seu podcast sobre empreendedorismo. No episódio de hoje vamos falar sobre o mercado de licitação, o jogo que o empresário preparado aprende a vencer. E para abordarmos esse tema, tenho a satisfação de receber o meu querido e amado irmão Igor Awad, um dos maiores especialistas em licitação do Brasil. Meu irmão, por favor, fale um pouco sobre você, se apresente e vamos começar o nosso bate-papo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, meu irmão. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer imenso poder estar dividindo essa mesa contigo e falando sobre algo que é a minha vida há praticamente 20 anos. Bom, eu sou o Igor, né, sou advogado, sou especialista na área de direito administrativo, com ênfase em licitações e contratos administrativos. Durante boa parte da minha carreira, durante boa parte da minha vida profissional, atuei e atuo nessa área, né, que é, a bem da verdade, complexa, mas apaixonante. Né? Não tem como você começar a trabalhar, eu costumo dizer isso, não tem como você começar a trabalhar com licitação, ou mesmo participar de processos licitatórios e de alguma forma não se viciar. Então é muito legal, eu te agradeço imensamente pelo convite, espero que aqui eu possa contribuir de alguma forma para todos aqueles que vão nos ouvir. Tenho certeza disso e eu posso garantir que desde quando a gente começou a ter essa relação profissional, a se conhecer, a conversar, é nítido quando tu começa a falar do assunto, porque a advocacia ela é bem ramificada, né? Tem diversos ramos do direito e eu conheço poucos advogados, e olha que eu conheço muita gente, que atuam e se dedicam nesse ramo específico de licitações. Normalmente as pessoas atuam em diversos ramos, ou então tributário, trabalhista, mas eu não conheço muitos advogados que gostam e são apaixonados pelo mercado de licitação. Você foi um dos primeiros e um dos melhores que eu tive a oportunidade inclusive, de prestar serviço para a empresa de forma conjunta, né? Sim, porque é a união de duas forças. Isso, perfeito. A bem dos empresários. Então, Exatamente. Meu irmão, eu fiquei curioso que você falou agora desses 20 anos, né? Então, antes de adentrar no tema propriamente dito, fale brevemente do início, lá atrás, há 20 anos atrás, o Igor, quando ele começou a se encantar por esse mercado do mundo das licitações. Rapaz, é uma história legal até. Só peço, por favor, que se aproxime um pouco mais de... Vamos lá. Eu comecei a minha vida profissional, na verdade, né, durante a faculdade, eu sempre tive uma paixão pelo direito administrativo. Então, assim, desde a faculdade eu olhava para o direito administrativo como uma área extremamente interessante. Mas o que ocorria? Durante a vida acadêmica, né, nós não tínhamos muito contato com a matéria. Né? Era uma cadeira que você tinha 6 meses, né, de aula, era um semestre que você tinha, e ela não adentrava a fundo nas normas que compõem, né, o direito administrativo. Então, assim, naquele momento eu achei, poxa, isso é muito interessante, gosto muito de estudar, gosto muito de ler, mas em que momento eu vou conseguir aplicar isso aqui na prática? Difícil. Né? Difícil, não enxergava. E licitação, para você ter ideia, estou falando de direito administrativo, conceito amplo. A licitação é uma ramificação do direito administrativo. É uma lei que compõe o universo de normas do direito administrativo. Naquele momento, eu tive uma aula de licitação. Uma aula sobre a lei de licitação. E lembro perfeitamente que foi uma questão numa prova apenas sobre licitação. Objetiva. Então, assim, não exigiu absolutamente nenhum esforço, né, interpretativo, enfim, qualquer coisa que seja. Isso durante a vida acadêmica. E aí, assim, fui tendo mais contato com outras matérias, né, em especial, por exemplo, o direito penal. Então, como tive muito contato com o direito penal e acabei me aprofundando muito, logo que me formei, tinha a visão de que queria seguir essa área. Mas assim, nos primeiros tentando ser mais breve possível também para não adentrar. Fica à vontade. No momento que eu comecei a trabalhar e atuar
no direito penal, eu percebi que aquilo não era para mim. Por uma infinidade de motivos. Não vamos adentrar o mérito. Exatamente. Uma infinidade de motivos. Acho a teoria fantástica. Ela é apaixonante, mas o cotidiano, né, você tem que ter um dom. Certo. E aí, naquele momento, abri um escritório com outros 2 sócios, 2 amigos, e começaram a chegar diversas demandas que envolviam o direito administrativo. Okay. Momento em que eu comecei a me debruçar mais sobre o tema, né? E aí, um pouquinho mais à frente, né, um cliente, amigo, havia assumido uma pasta na Prefeitura de Belém e pediu a minha ajuda. Igor, eu preciso da tua ajuda para a gente ajustar aqui alguns pontos na secretaria. E lá fui. Assumi uma cadeira, né, como diretor jurídico de uma secretaria, e durante 8 anos, quase 8 anos, né, acho que é isso, lá fiquei. Então você imagina, durante 8 anos dentro de uma cadeira, sobre uma cadeira de direito administrativo puro, okay, trabalhando com licitações, com contratos administrativos, com convênios, com atos administrativos dos mais variados que você puder imaginar. Foram os 8 anos que me consolidaram, que de fato eu olhei e disse, cara, não tem nada além disso, né, que me apaixone, né, que me traga esse brilho no olhar. Entendi. E a partir daí, aí depois foi atuando pelo outro lado, né? Saí de um lado da mesa É fui pro isso outro. que eu queria entrar no mérito, né? E hoje você atua aqui do lado, porque já atuou esses 8 anos no poder público, né? E agora prestando consultoria e assessoria para as empresas. Para as empresas, né? Exatamente. Então, eu gosto sempre de começar pelo beabá mesmo, porque por incrível que pareça, eu atuo no mercado principalmente de micro e pequenas empresas, que são, em sua maioria, a força produtiva do Brasil, né? Então, acredite, muitos empresários, micro e pequenos empresários, não entendem nem o que é a licitação. Às vezes tem até aquela curiosidade e tudo mais, mas é um universo que muitas das vezes tem aquela mística, que é um jogo de carta marcada e já conhece só esse lado. Então, é interessante a gente falar aqui o beabá. Então começa falando o que é licitação e como uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, pode vender para o governo, para o poder público. É legal a gente falar disso, né? Sim. Porque eu acho que a ideia, e sempre foi esse o meu diálogo com qualquer pessoa, qualquer cliente que me procura, que a ideia é desmistificar o processo licitatório. A licitação em si, ela não é um jogo impossível, tá? Ela é um mercado regulado, ponto, tá? O empresário que entra numa licitação sem método, ele enxerga um risco, né? O empresário que entra preparado, e quando eu falo de preparado, de preparação, eu falo de preparação jurídica, preparação contábil, com estratégia, ele não enxerga o risco, ele enxerga oportunidade. É diferente, né? E a licitação, ela é uma contratação pública com um processo pré-determinado, com um processo previsto em lei, tá? Que muitas vezes é prejudicado, né, na sua essência. Okay. Prejudicado por pré-conceitos. Ok. Pré-conceitos. Existem problemas? Claro que existem problemas. Assim como existem problemas no contrato entre particulares, por exemplo. Você formula um contrato com uma outra pessoa, 2 particulares. Esse contrato, né, tem cláusulas que beneficiam a um, prejudicam ao outro e vice-versa. Num dado momento vocês se desentendem e aquele contrato passa a beneficiar uma das partes. Há um problema. Sempre há um problema. O problema, na verdade, na licitação é a falta, como eu disse, de método. É a falta de conhecimento. É a falta de acompanhamento, eu diria. Você entrar, e quando eu digo isso, eu me refiro a todo o conjunto. Eu não estou falando apenas e tão somente do processo licitatório. Eu estou falando da execução também.
É porque muita gente fala, poxa, eu ganhei uma licitação, cara. Mas, pô, eu tive muito problema no contrato. Tá, mas por que você teve problema no contrato? Qual foi o problema no contrato? É porque eu não sabia que eu tinha que fazer tal coisa. Tá, mas isso não estava previsto no edital, no termo de referência? Isso não estava previsto na minuta do contrato, que é um anexo obrigatório? Tava, mas, pô, eu queria participar, eu queria ganhar. Tá vendo? É falta de método. É falta de acompanhamento. Certo? Quando você não tem esse acompanhamento contábil, jurídico, quando você não tem estratégia para vencer o processo e acompanhamento jurídico e contábil durante o processo e posterior a ele, você vai ter problema. É fato. A gente está falando de um contrato em que a administração pública tem sim hierarquia sobre o seu contratado. Mais uma vez, o exemplo que eu acabei de dar. Particulares. Não existe hierarquia entre nós. Tem direitos e obrigações entre ambas as partes, certo? Certo. Contrato administrativo também tem direitos e obrigações de ambas as partes, mas existe uma hierarquia. A administração pública tem muito mais direitos do que você. Hierarquicamente falando. Exatamente. Perfeito. E como que a empresa, seja ela pequena, média ou grande, ela pode adentrar nesse universo das licitações? Porque tem muitos empresários pequenos e a gente conversa e pensa que não. Pelo contrário, mal sabe ele que tem benefícios por ele ser uma ME ou uma EPP, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, como, né? A gente já explicou basicamente o que é uma licitação. Então, como que uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, consegue vender para o governo, para o poder público? Olha, existe uma lei em específico, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que trata exatamente desses benefícios, as microempresas e empresas de pequeno porte. São diversos benefícios. Benefícios de ordem fiscal, benefícios de ordem econômico-financeira. Então, a participação dessas empresas, e é importante que se diga também, existem procedimentos específicos para essas empresas, inclusive, tá? Determinados por lei. Então, eu não vou adentrar no mérito, que eu acho que isso ficaria acabaria se tornando uma explicação muito demorada. Um podcast dentro do podcast. Um podcast dentro do podcast. Eu acho que, assim, a ideia das empresas, das EPPs e das microempresas de participarem de processos licitatórios, assim, ela precisa sim, essas empresas sim, talvez mais até do que as outras, precisam de acompanhamento. Elas precisam de assessoria, né, consultoria. E por que eu te digo isso? Porque eu tenho, pelo menos, conhecimento de muitas, que resolveram ingressar nesse mundo sem entender, primeiro, os benefícios que elas têm. Segundo, sem entender muito bem como funciona, qual é a lógica de execução dos serviços para os quais elas foram contratadas. Até onde vai esses benefícios? Até que momento eu posso, de fato, requerê-los? Então, as empresas de pequeno porte e as microempresas, por meio desses benefícios, elas podem, desde o processo licitatório até a execução do contrato, elas são tratadas, obviamente, isonomicamente em todo esse processo, mas existe, claro, benefícios que elas podem usufruir ao longo de todo o procedimento que as diferencia. Então, a tua pergunta sobre como elas podem, eu acho que a melhor resposta para isso é com planejamento. Método. Sempre. Método. Essa palavra, infelizmente, eu vou repetir muitas vezes aqui, porque eu acho que é o que mais falta. E te digo com certa clareza até. Mais falta aos dois lados. Ao lado das empresas e ao lado também da administração pública. Uma das coisas que hoje mais são atacadas por órgãos de controle externo é exatamente o planejamento. O planejamento do processo licitatório, o planejamento da contratação.
As empresas, por exemplo, você enquanto pequena empresa, quando não sabe onde você quer chegar, você não sabe por onde ir. Se eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei qual é o caminho. Se eu não tenho conhecimento do que eu preciso fazer durante um processo licitatório ou o que eu quero fazer durante um processo licitatório, eu não tenho método, eu não tenho planejamento, eu não sei onde eu vou chegar. Perfeito, a deriva. A deriva. Você vai como der. Como der. Deixa a vida me levar. O problema de você fazer isso, em especial em licitações, é que no final do caminho, no ato da execução, você pode ter problemas. Né? Então, suponhamos, por exemplo, uma empresa que resolve começar a comercializar, distribuir medicamentos. Um exemplo só, ilustrativo. Essa empresa ganha um pequeno processo licitatório de dispensa de licitação eletrônica e nesse processo licitatório ela tem que entregar 50 medicamentos. Ok. E aí ela começa, assina o contrato ou, enfim, um documento congênere e no mesmo ponto, ali pelos valores alcançados, resolve participar de um novo procedimento ao mesmo tempo. E depois de mais um, e de mais um, e de mais um. Se você não tem método, se você não tem planejamento, e lembra do que eu te disse lá no início da nossa conversa, isso é viciante. A sensação de vencer um processo licitatório, ela é de fato viciante. Sim, eu já tive essa sensação diversas vezes. Ela é viciante. Você, sem planejamento, vai estar, de repente, executando 3, 4, 5 contratos. Aí eu te pergunto, você tem capacidade logística, técnica, até mercadológica para atender esses 5 contratos que você Primeiro ponto. Sim. tem? Porque se você não tiver, e aí vem mais uma vez aquele ponto que a gente falou agora há pouco, tem uma cláusulazinha lá no seu contrato, que ela nada mais é do que uma cópia, uma transcrição do que diz a lei. E essa cláusula, ela fala das sanções. Perfeito. Nessas sanções você tem advertência, você tem multa, você tem declaração de idoneidade, você tem impedimento de licitar. Essas sanções acabam com a tua vida empresarial, pelo menos daquela empresa. Pode levar a empresa pro buraco. Aí sem acompanhamento, sem método, sem planejamento, é onde algumas empresas acabam desembocando. E nada do que a gente tá falando aqui, isso é a realidade do dia a dia. O que tem de empresa quebrando. Exatamente. Né? Sem método. Sim. E não, além disso, muitas das vezes por ignorância no sentido, assim, de desconhecimento. Desconhecimento, né? Então, assim, muitos empresários, principalmente micro e pequenos empresários, lógico que eu não estou falando que são somente eles que desconhecem desse processo, mas é muito comum o pequeno empresário querer participar, querer fazer parte desse jogo, né? Aí ele paga o contador dele. Ele acha que o contador dele, que presta serviço de consultoria e assessoria contábil, às vezes só assessoria, depois a gente pode falar mais sobre isso, ele tem a obrigação de fazer as licitações. Ele acha que, o meu contador não resolveu aquela certidão para mim, como se fosse só aquela certidão que ele precisasse para vencer as licitações. E eu percebo também uma resistência do empresário de entender que, além do contador, que é fundamental nessa operação, tem que ser um contador que entenda desse mercado de licitações. Exato. Até porque ele nem é obrigado a entender sobre isso, porque ele é um contador que presta serviço de assessoria contábil, ele tem que fazer assessoria contábil. Preparar a empresa documentalmente falando para um processo licitatório é totalmente diferente de prestar uma assessoria contábil. E tem empresários que não entendem isso. E eu vou além. Além da assessoria contábil, nesse contexto todo, vem a figura do advogado, que já é diferente de uma assessoria contábil, que é diferente de uma assessoria de licitação contábil jurídica. Então, nesse meio termo, eu queria que você falasse do que você entende, para ficar claro a visão que a gente quer passar, para eles entenderem o que é cada item dessa equação,
entendeu? Então, por favor, faz uma explanação nesse sentido. Vamos lá. Fazendo apenas um complemento ao que eu falei anteriormente, cara, assim, a pior licitação é aquela que o empresário, a empresa, ela vence sem saber se consegue executar o objeto, Tá. né? Então, o prejuízo, ele não vem apenas de você perder, ele muitas vezes vem de você ganhar, mas ganhar errado, né? E aí entra exatamente nisso que tu estás falando. Se você tem uma equipe, e nessa equipe você tem um advogado e um contador, sabendo diferenciar muito bem quais são as competências de cada um, e eu te diria que dentro de uma equipe perfeita, tá? O ideal seria que os dois estivessem presentes, o advogado, ele sempre fica responsável pela análise, né, do edital no que diz respeito à presença de cláusulas impugnáveis, presença de cláusulas restritivas ou potencialmente ilegais, né? Então, é importante te dizer isso pelo seguinte: já vi muitos editais e empresas vencendo esses editais que, por terem exigências ou determinações dentro de um termo de referência ou de um edital, a execução foi extremamente complexa. Então, se o advogado se não existe um advogado, e esse advogado, ou melhor, se não existe um advogado e não há uma análise prévia daquilo que consta no instrumento convocatório e os seus anexos, a execução pode sim ser prejudicada. E aí, mais uma vez, a análise do edital, ela não somente confirma essas cláusulas, a existência dessas cláusulas, mas também a necessidade de apresentação dos documentos. E dentro do processo licitatório, você tem 4 grandes grupos de documentos, né? Que é a habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, habilitação técnica ou qualificação técnica, tá? E a regularidade social, fiscal e trabalhista. Ao advogado compete identificar. Ao contador compete a reunião desses documentos. Reunião que eu digo por exemplo, regularidade social, fiscal e trabalhista, certidões negativas de débito. É um trabalho que compete à equipe contábil, né? A balanço patrimonial na qualificação econômico-financeira, a certidão judicial civil negativa, né? Que aí é um trabalho de ambos, né? Eu te diria que no meio dessa equação, as competências no que diz respeito à emissão dos documentos, elas exigem a presença de ambas as partes. Porque, veja, aqui no caso do Estado do Pará, aqui há um provimento do Tribunal de Justiça que unifica as certidões. Então, o edital ele não pede uma certidão judicial, o edital pede uma certidão que comprove a aptidão financeira da empresa. O que isso quer dizer? É uma certidão, ao final e ao cabo, uma certidão de falência, concordato e recuperação judicial. TJ. É do TJ. Só que quando você expede essa certidão, você, pelo menos acho que uma boa parte dos meus clientes tem uma certidão positiva. Perfeito. Ela é positiva, mas ela é judicial positiva. O que isso quer dizer? Que existem processos correndo contra aquela empresa. Quer dizer que a empresa é isso ou aquilo? Não, não quer dizer nada. Só quer dizer que existe um processo. É um processo sem sentença, por exemplo. É um processo em que a empresa não foi condenada a absolutamente nada. Só existe um processo tramitando. Ponto. Isso quer dizer que a empresa está falindo, ou que ela está em recuperação judicial, ou que... Não quer dizer nada. No rodapé dessa mesma certidão, você encontra, inclusive, que aquela certidão é negativa para recuperação judicial, falência e concordato. Eu te digo que esse é um trabalho conjunto, porque, ao meu ver, pelo menos, o contador não tem obrigação de saber que isso é um provimento do TJ de 2009 que unificou as certidões. Não. Mas esse é um trabalho do advogado? Certamente. Eu tenho que ter conhecimento do que o TJ decide, do que o TJ faz.
correto? Eu tenho que ter conhecimento dos atos emanados do Tribunal de Justiça, né? Então, a justificativa para isso está aí. E te falo isso também com certo grau de clareza, porque aqui no estado do Pará, todos os entes licitantes, todos os municípios daqui e o próprio estado do Pará reconhecem a certidão judicial como suficiente e bastante. Mas quando você sai daqui, que os TJs de outros estados não fizeram o mesmo, não unificaram essa certidão, né, você tem um problema. Porque quando a pessoa olha lá, primeiro, ela não identifica que é uma certidão de falência concordata. Ela diz, não, eu pedi a certidão de falência concordata, ele não me entregou. Sim. Então, inabilita. Não, peraí, pô. Que é uma certidão cível. Tem nada a ver. Lê lá o rodapé, filha. Sim. Aí tu tem que Tá tudo juntar lá. o provimento, Sim, é uma dor de cabeça. Sim. Entendeu? Então, é um trabalho do advogado. Certo? Então, assim, são competências que se somam. O advogado, repito, responsável pela análise do edital, responsável pela apresentação para a empresa dos documentos que são necessários, ou apresentação para o contador dos documentos que são necessários, eles em conjunto produzem esses documentos, correm atrás desses documentos, os reúnem, e ao advogado compete também a participação. Eu vejo muito preconceito nisso, tá, Gilson? Muito preconceito. Eu vejo muita gente falando, muito advogado dizendo, pô, eu não vou participar de processo licitatório. Ficar na frente de um computador. Eu sou advogado. Não vou passar. O processo licitatório dura 8 horas. Cara, são 4 horas pela parte da manhã, mas 4 horas pela parte da tarde, eu perdi meu dia todo. Cara, bobagem. Me perdoa. Bobagem. Ali, você está diante de um interesse da empresa que lhe contratou. Você está defendendo os interesses. E você é um momento, assim, eu estou entendendo perfeitamente. É um momento sine qua non para você demonstrar que você está ali por ela. Um ato errado durante o processo licitatório prejudica, imensamente os interesses da empresa. Pode estar sendo desclassificada indevidamente. Não, sim, pode estar sendo desclassificada, pode estar sendo habilitada. Imagina o seguinte, você entregou para alguém a participação, né, do processo licitatório, um pregão eletrônico. Okay. Essa pessoa com pouca experiência foi lá e jogou uma proposta errada. Vamos supor que o valor de referência do processo era de 100, a empresa te orientou a dar lances até chegar em 70. Até 80, vai. Só que essa pessoa mal orientada, essa pessoa que não conhece bem o processo, que você mandou fazer, foi lá e jogou 50 de lance. O que vai acontecer com a empresa? Primeiro ela vai ter que comprovar a execuibilidade disso. Mas beleza, depois de comprovar a execuibilidade, se é que vai comprovar. Sim. O que acontece? Pouca gente sabe, mas durante o processo licitatório, quando você é convocado durante a sessão para apresentar um documento qualquer ou para corrigir alguma coisa e você não o faz, você está sim pode pesar contra a empresa naquele momento a abertura de procedimento administrativo, tá? Se você é convocado, por exemplo, para apresentar seus documentos de habilitação e não faz, você pode sim, tá, receber um processo administrativo por conta disso e receber uma sanção. Tá? Vejo muito pouco, tá? É muito pouco, é muito raro eu ver uma comissão de licitação abrir processo administrativo contra empresas que não enviam os documentos ou que não atendem uma convocação. Tá? Não é impossível. Mas não é impossível. O pregoeiro ou o agente de contratação que conhecem a lei sabem que podem fazer isso. E aí quando você delega para alguém que não tem conhecimento e que não está preocupado com os interesses da empresa, você acaba atraindo um perigo, né, um risco que, ao meu ver, é muito pouco calculado. Né? E aí, mais uma vez, a presença de um advogado, a presença de um contador em conjunto saneiam
esses, né, esses pequenos grandes, Esses pormenores. esses pequenos grandes entreveros ao longo do processo. Sim, eu vejo lá no meu escritório, por exemplo, o escritório de contabilidade, que nos últimos anos eu decidi prestar serviços de licitação. E repito, o empresário muitas das vezes tem dificuldade de entender isso. Não, mas eu já te pago. Eu tô te pagando já não. Calma. Uma coisa é a minha consultoria contábil, e aqui eu estou prestando o serviço porque eu fui me capacitar e eu fui estudar. Exatamente. Então, essa satisfação a qual você se refere de ganhar um processo licitatório para um cliente, eu pude vivenciar isso na prática, porque eu, por exemplo, sei analisar um edital, eu sei preparar a documentação completa de acordo com o edital, eu sei participar, operar o sistema de participação, o processo de ponta a ponta. Eu já fiz diversas vezes isso. Então, eu decidi inserir no rol de prestação de serviço do meu escritório esse serviço. E, naturalmente, a gente presta ele de acordo com a demanda e precifica ele de acordo com a demanda. Claro. A parte do que é o serviço de assessoria contábil. Isso tem que ficar bem claro, porque eu estou enfatizando muito isso, porque é uma dúvida que paira na cabeça de muitos. Não à toa que nem todo contador que consegue prestar esse serviço, porque às vezes ele nem quer prestar esse serviço de licitação. E tá tudo bem. No meu caso, eu quis, né? Então, por exemplo, você que é um advogado especialista em direito administrativo, que decidiu trabalhar no mercado de licitações, inclusive de participar, você presta um serviço de assessoria jurídica, mas também uma assessoria em processos licitatórios. Sim, não é isso? Exatamente. Então, o que foi que a gente fez? A gente decidiu unir forças. Exatamente. E por falar em método licitário. Não é Exatamente. isso? Então, o método licitário basicamente trata de fazer uma leitura jurídico-contábil de forma estratégica para prevenir riscos e aproveitar as oportunidades como um todo. Então, volta a falar do método agora licitário. Eu estou chamando de método licitário, eu nem combinei contigo isso antes, acabou de vir essa ideia aqui na minha cabeça. Fantástico. Pois é. Fantástico. Provadíssimo. Método licitário. Mas o que acontece? Fazer um produto digital para isso. Ótimo, tô dentro. O que acontece? Quando você vai pelas próprias pernas participar de um processo licitatório, sem experiência, ou às vezes com experiência, mas sem equipe, né? Ou com equipe, mas sem pessoas especialistas, você perde talvez o bem mais precioso que nós temos hoje. Tempo. A análise de um edital, ela não é uma análise simples. A gente está falando de, primeiro, uma contratação com alguém que tem hierarquia sobre você, que tem o poder de lhe sancionar caso você cometa qualquer tipo de descumprimento, tá? É uma relação que costuma ser tranquila, mas que precisa ser muito bem executada, né? E quando você tem o tempo a seu favor, você consegue desenvolver um trabalho de barreiras. Eu costumo pensar dessa forma e vou te explicar. A análise do edital, como eu disse, é uma análise complexa. Então você tem uma empresa, primeiro, que não tem experiência. Ela vai levar mais tempo do que deveria para fazer a análise do edital. E pense, você tem a publicação do edital e a abertura da sessão pública, por exemplo, no caso de um pregão, 8 dias úteis. Nesse tempo, você tem que analisar edital, e não somente ele, termo de referência. Você tem que analisar a minuta do contrato que está lá escondidinha também. Tá? Você tem que analisar as declarações. Você tem que analisar um conjunto, um arcabouço de documentos que em 8 dias úteis, me perdoa. Ah, Igor, mas eu uso a inteligência artificial. Me perdoa também. Eu sei.
A inteligência artificial hoje, ela serve para muitos propósitos. Mas fazer uma análise complexa de algo que pode te levar à decadência financeira, eu acho que é confiar demais em algo que não está pronto. Repito, ajuda. Mas toda a inteligência artificial, durante o uso, te dá uma informaçãozinha lá embaixo, que 99% das pessoas negligenciam. Sim. Ela pode cometer erros. Sim, e comete muito. Só que um erro desse te leva a perder o processo licitatório, te leva a perder dinheiro, a não executar um contrato a contento, enfim. Você teria que treinar uma inteligência artificial por algum tempo. E ainda assim ela iria errar? Pode errar, né? Mas você teria que treinar a inteligência artificial por muito tempo para dizer, vale a pena, agora eu me sinto seguro para utilizá-la, né? Isso não ocorre. Ah, mas eu criei um agente. Mesma coisa. O agente é alimentado pela inteligência artificial. Hoje, por exemplo, o ChatGPT o Gemini se alimentam do Google, cara. Sim. No Google você vai achar que o preto é preto, mas que o preto é verde. Você tem artigos e, vamos lá, o direito ele não é uma ciência exata. O direito é uma ciência humana, é uma ciência que comporta interpretações. Eu tenho uma, outros têm outras. A minha interpretação talvez, se aproxime um pouco mais daquilo que a comissão que vai julgar a tua proposta e os teus documentos entendem. Porque aquela comissão, quero acreditar, está pautada, por exemplo, nas decisões emanadas dos tribunais de contas, nas decisões emanadas do judiciário. Mas pode ser que a opinião de outro não esteja tão próxima disso. E lembra de outra coisa. Tribunais de contas existem em todos os estados. Alguns têm até tribunais de contas dos municípios, como é o nosso caso. Perfeito. Em cada um desses órgãos de controle, existem jurisprudências assim, das mais diversas. Pra você ter ideia, o Tribunal de Contas da União tem decisões que a primeira Câmara, diverge da segunda. Então, assim, não dá para dizer é isso aqui, pronto, ponto final. Mas a ideia do nosso método é diminuir riscos. É você analisar, ganhar tempo na análise, né, porque terá ao seu dispor equipes treinadas para isso, de humanos, treinadas para isso, né, em primeiro lugar. Né, equipes que entendem o posicionamento das comissões de licitação, equipes contábeis especialistas nos documentos do processo licitatório, ou seja, que tem caminhos, não existe atalho. Mas existem sim caminhos. Sim. Existem caminhos. Uma equipe experiente, tu podes falar muito melhor do que eu, uma equipe contábil experiente, sabe onde é que tem que ir para conseguir os documentos. Perfeito. Sabe como tem que fazer, como tem que pedir. Porque às vezes é isso. Você não precisa fazer a pessoa, por não ter experiência, ela faz um pedido, às vezes, genérico, que durante um processo administrativo de emissão de qualquer tipo de documento, seja ela uma certidão ou não, leva muito mais tempo do que aquele que tem experiência e já sabe exatamente onde tocar e, às vezes, até com quem falar, né, para a coisa sair mais rápido. Ponto. Eu acho que é muito isso. Sim. A experiência te leva por caminhos, né? E você vai aprendendo. Tu pode falar isso muito melhor do que eu. 20 anos de experiência, 10 anos de experiência. Um cara inconformado que está todo tempo se aperfeiçoando, que não se conforma com a mediocridade. Exatamente. Esse cara sou eu, percebi também que esse cara é você. Eu acho que foi por isso que... e eu acho que não tenho certeza que deu muito certo por conta disso. Exatamente. E a gente segue nessa caminhada e... Você falou agora há pouco sobre as inteligências artificiais, as mais diversas, e todas elas têm algo em comum, elas cometem erros. Tá escrito lá, quase ninguém lê, mas tá escrito lá. Então, outra coisa que acontece muito, como você pôde falar, a base de dados que ela utiliza muitas vezes é o próprio Google, né, que alimenta. Sim, né? sim. E
E está desatualizado, porque no próprio Google está cheio de informação, artigos desatualizados. E agora aqui eu quero falar de um tema importante, porque como você já atua há 20 anos nesse mercado, você começou com a 8.666 de 93. Hoje em dia nós temos a 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações, que nem é tão nova, mas assim. Então você pegou a transição. Sim. E muitas das vezes quem utiliza seu conhecimento adequado somente em inteligência artificial e não humana, vai errar porque muita coisa mudou. Exato. Concorda? Concordo. Porque vai pegar informações com base na 8.666 de 93 e não na 14.133 de 2021. Exato. Então, eu queria que você falasse sobre essa transição, porque você viveu tudo isso e eu também, tá? E eu também, porque, como eu falei, são 10 anos nesse universo complexo, mas possível. Extremamente complexo. Mas possível, com um método, essa transição. Então, fale, por favor, sobre a transição da 866 de 93 para a 14.133 de 2021, que elas ficaram, inclusive, por um tempo, de forma concomitante, Isso, correto? Então, exato. você, por favor, o popular fale vacatio sobre... legis. Com? Vacatio legis. Pronto, então fale. O que acontece? Em 2021, né, não tratem isso como um trocadilho. Que a lei foi publicada dia 1º de abril. Tá, mas dia 1º de abril com uma vacatio legis de 2 anos, né? Então, a 8.666 e a 14.133 coexistiriam, né, durante esse tempo, podendo ser aplicada qualquer uma das duas normas, né? Isso foi prorrogado, né? A Lei 14.133 acabou sendo a utilização dela, a obrigatoriedade de utilização e a consequente revogação da 8.666 levou mais tempo do que se imaginava. Por um pedido dos prefeitos, foi um pedido de vários entes licitantes, na verdade, que ainda não estavam se sentindo seguros para aplicação exclusiva da 14.100, da nova lei de licitações, da lei de licitações. Essa transição, primeiro é importante a gente tentar situar, acho que o que foi a 8.666, né, e o que trouxe a 14.133. Perfeito, A 8.666, mesmo com 30 anos de aplicação, ainda tinha muitos problemas. Você tinha muitos entendimentos dissonantes. Muitos doutrinadores, em especial, entendiam alguns artigos, interpretavam alguns artigos de maneira distinta, né? Então, você tinha muitos problemas na aplicação dela. Cito alguns. Por exemplo, acréscimos quantitativos e qualitativos no contrato administrativo, os 25% mencionados na lei, né, até que ponto esse limite era de fato aplicável unilateralmente ou bilateralmente era possível superá-los. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato era uma grande dor de cabeça. Poucos entes, tá, contratantes, poucas unidades da federação sabiam de fato aplicar, né, os institutos de reequilíbrio. A contratação por concorrência, né, a lei anterior, ela tratava as contratações quantificando por valores. Então, você tinha um valor que era para carta convite, você tinha um valor para tomada de preço, você tinha um valor para concorrência, e assim você encaixava, né, enquadrava. Quando não, né, você tinha pela especificidade do objeto, que era o caso do pregão, quando você tinha serviços e bens comuns, né, mas, enfim, pregão era para qualquer valor, né, desde que fosse um bem ou serviço comum. Mas, como você tinha valores, né, ele era eram feitos procedimentos muito com base na letra fria da lei, na letra fria da norma. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Houve ali, a partir da lei 14.133, uma mudança, né? A lei 14.133, a bem da verdade, não fala de valor. Quando é que ela trata de valor? Ela trata na contratação, por exemplo, por dispensa. Dispensa em razão do valor. Você tem um limite. Ponto. Mas hoje o que você tem dentro da lei
a figura do diálogo competitivo, a figura da concorrência, a figura do pregão, carta convite, tomada de preços, não existem mais. Não existem mais. Certo? E aí é que vem o grande ponto. Eu acho assim, aí é uma opinião minha que, na verdade, eu li, eu não lembro qual foi o doutrinador, mas que é uma grande verdade. A nova lei de licitações, ela, bem da verdade, é uma consolidação da jurisprudência adotada ao longo da aplicação da 8666. Então, da jurisprudência, obviamente, e dos entendimentos doutrinários. Todos eles colaboraram de alguma forma para a construção da 14.133, que tem problemas, claro que tem problemas. É possível você hoje criar uma norma e achar que essa norma abrange absolutamente todas as situações possíveis. As situações vão sendo criadas durante a sua aplicação, no cotidiano. Tem problemas, mas é uma lei que, ao meu ver, veio para solidificar alguns entendimentos, e tratar outros. O momento de aplicação da lei hoje, ele me parece, sinceramente falando, extremamente problemático. Por quê? Primeiro porque você tem um déficit de capacitação das equipes que instruem, e orientam esses processos. Esse é um ponto. O outro ponto é a nova lei, a Lei 14.133, ela traz a necessidade de regulamentação de diversos, são mais de 40 artigos que precisam de regulamentação de cada um dos entes licitantes. De cada um dos entes licitantes. Exatamente. Quando você tem a 14.133, ela é chamada de norma geral. Ali constam as regras básicas, vamos chamar assim, tá? As regras básicas do procedimento. A cada um dos entes compete regulamentar com base na sua própria realidade. Então, a União foi lá e regulamentou, está regulamentando. Ela não regulamentou todos os artigos ainda. Ela está regulamentando absolutamente todos os artigos que carecem de regulamentação. Tá? Municípios, hoje, por exemplo, principalmente os municípios um pouco menores, com equipes, com déficit de equipes, por exemplo, que obviamente tem déficit na sua capacitação, não conseguem acompanhar essa regulamentação e acham que podem simplesmente utilizar a regulamentação da União. Em alguns casos, até podem. Não é errado dizer que, para um determinado processo, você utilizando a regulamentação feita pela União está ok. Tudo bem, mas isso não pode se tornar uma realidade. Você não pode simplesmente utilizar essa regulamentação e sabendo que você precisa, negligenciando o fato de que você precisa ter a sua. Então, eu acho que hoje, e aí, respondendo a tua pergunta, esse processo de transição, ele, ao meu ver, pelo déficit de capacitação e pela ausência de regulamentação própria, ele é problemático. Extremamente problemático. E quem é que está na ponta? Quem é que está na ponta? É o empresário. É o empresário. Que participa desses processos. Ou quer participar desses processos. E quando se vê diante de toda essa celeuma, fica com o pé atrás. Porque, pelo menos assim, eu acho, vamos colocar o homem médio. O cara tem a sua empresa, tá ali, fazendo seu dia a dia, ganhando seu dinheirinho, legal. Aí ele começa a pensar, cara, e se eu participasse de licitação, como seria? Aí ele vai ler. Onde é que ele vai ler? No Google. Ele vai procurar lá no Google. Agora no chat. O que eu preciso fazer para participar de licitação? Como são as licitações no Brasil? O que é isso? O que é aquilo? Aí ele vai se deparar com esse tipo de informação. É óbvio. Porque isso está em todos os portais. Isso não é uma informação que eu inventei. Não, está lá. A equipe o prefeito de tal município foi preso por fraude de licitação.
O Tribunal de Contas do Estado do Pará, o Tribunal de Contas dos municípios, suspende processo licitatório do município A por cláusulas potencialmente restritivas, ou por ilegalidade. Cara, claro que vai acontecer. Claro que vai acontecer. Isso é normal. Por quê? Porque existe um déficit na capacitação. Quando você não está protegido, a bomba pode estourar em você. Quando você está devidamente amparado, assessorado, você tem blindagem. Entendeu? E aí eu acho que é esse que é o... A bomba até pode ser acionada. Pode. Mas a gente desativa. Exatamente. Ou você tira as pessoas que lhe importam de perto e deixa a bomba estourar. Porque muitas vezes a gente não tem capacidade, a gente não tem capacidade de impedir a detonação. Né? Mas já tirando as pessoas que a gente gosta de perto, né, já é alguma coisa. Queríamos salvar a todos, mas às vezes não é possível. Então, assim, eu acho que existe ainda esse grande problema em relação à aplicação da nova lei. Existe e outro ponto também que é importante mencionar em relação a isso. A gente está falando em que pese, eu concordo contigo, ela não é mais a nova lei de licitações. Uhum. Não é mais, é a lei de licitações, pronto. Mas ela é muito nova. De fato ela é nova. Não dá para a gente dizer que não. Sim. As decisões que versam exclusivamente sobre a 14.133 ainda são muito poucas. Perto do universo que a gente tinha de decisões da 8666, é muito pouco. É preciso dizer que as decisões que aplicavam a norma anterior, muitas delas se aplicam à nova, tá? Mas tem muita coisa que ainda carece, repito, né, de regulamentação, que carece ainda de normatização, que carece ainda de decisão. Foi a resposta mais profunda e a melhor resposta que eu já tive a oportunidade e o privilégio de ouvir. Imagina. Gratidão. Imagina. Olha só, vou entrar num ponto sensível aqui. Ih, rapaz. Você acabou de falar aí do prefeito, do problema que suspende o contrato, e a gente vê isso acontecer diariamente. Bastante, verdade. A pergunta é, Igor Awad, licitação, quando a gente fala de licitação, é um jogo de cartas marcadas? Igor, vou perguntar aqui olhando para a câmera. Igor Awad, licitação é um jogo de cartas marcadas? Responde. Olha, existem licitações mal conduzidas? Existem. É fato. Existem editais restritivos, como nós falamos? Existem. Existem processos com vícios? Existem. Mas transformar isso em regra, eu acho, me parece, opinião profissional, é um erro estratégico. Tá? O empresário que acredita que toda licitação é uma carta marcada, ele simplesmente abandona um mercado bilionário, eu não disse eu disse bilionário, sem sequer aprender as regras do jogo, sem sequer aprender a competir. E aí vem uma situação que é interessante. Conversando com um grande amigo há poucos dias atrás, ele fez uma analogia muito interessante. Ele disse, Igor, quando a gente chega em qualquer lugar, né, e vê aquela fila imensa, muitas pessoas, quando se deparam com essa fila, param e começam a criticar o fato de existir uma fila. Poxa, eu estou aqui 10 horas da manhã, olha o tamanho da fila, olha só esse monte de gente, esse pessoal não tem nada para fazer, eu tenho um compromisso bem ali, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, enquanto isso a fila está aumentando. E se você não entrar, a sua vez não vai chegar. Sabe a história de jogar na Mega Sena? Que quando você pergunta, e aí, jogou na Mega Sena? A pessoa fala, eu não vou ganhar mesmo. Tá, mas se tu não jogares, de fato tu não vais ganhar. Só existe uma forma de tu ganhares, cara. É jogando.
Então, eu acho que é isso. Existem problemas? Não tenha dúvida. Como existe problema em qualquer seara da sua vida. Para qualquer coisa que você faça, você sempre vai enxergar algum problema. Aí a dúvida que fica é, você é do tipo que se paralisa ou você é a pessoa que vai e enfrenta? Eu não conheço, particularmente, nenhum empresário que tenha vencido, que não tenha em algum momento enfrentado. Não conheço. Eu não conheço nenhum empresário que em nenhum momento, para ganhar, não tenha ousado. E aqui, me permita, não é nenhuma ousadia. Aqui basta, mais uma vez, método. E eu percebo que o empresário, então, ele não perde o processo porque ele é difícil. Ele perde porque ele não entra preparado. Ele não entra com método. Exato. Então, eu queria que agora, para a gente avançar ainda nisso, existem várias modalidades. É interessante porque a palavra, eu quero participar de uma licitação. É vasto. É vasto. Uhum. Então, eu acho muito pertinente que você aborde. E eu tô gostando muito de escutar, então quero ouvir mais. Eu tô te instigando fazendo essas perguntas, porque olha o brilho no olho do homem. A falar agora sobre as modalidades da licitação, Perfeito. porque muitas das vezes a gente escuta esses termos: dispensa, ata de registro de preços, pregão eletrônico, pregão presencial, que eu já cheguei a participar de pregão participei presencial, de muito. né? Então, já briguei, inclusive. Era normal. Cadeira que terminasse no lugar no final do Perfeito. pregão não era pregão, cara. Então, meu irmão, por favor, fale agora sobre as modalidades, por Vamos lá. gentileza. Assim, eu vou me restringir, né, até pelo nosso tempo, Sim. eu vou me restringir àquelas que são de fato mais utilizadas, tá? Por que eu te digo isso? Porque, assim, só para ilustrar, tem uma modalidade chamada diálogo competitivo que ainda é muito, muito pouco utilizada, é emprestada da Europa, tá? Ela foi criada lá, muito interessante, mas ela é muito pouco usual. Hoje, né? Hoje, claro. Hoje o que mais se tem, né, são pregões, concorrências, dispensas, inexigibilidades, né, credenciamento. É basicamente esse o universo, tá? Me permitam uma correção apenas em relação à questão do credenciamento, porque o que acontece? O credenciamento ele nada mais é do que um procedimento auxiliar. Ele também é um procedimento auxiliar como o sistema de registro de preço, tá? Então você tem uma modalidade, no caso do credenciamento, ele, a bem da verdade, e aí é uma criação doutrinária que vem ainda da Lei 8666, na verdade lei não, ele foi criado durante a existência da Lei 8666, tá? Mas é uma criação doutrinária e jurisprudencial. O credenciamento é muito interessante, né? Eu sou um fã, confesso, do credenciamento. O credenciamento é um procedimento auxiliar, tá? E que é permitido em algumas circunstâncias, né? A circunstância que hoje é mais utilizada é para quando a administração pública pretende contratar mais de uma empresa, tá? É uma contratação paralela e não excludente. Ela também pode ser usada em mercados fluidos, tá? Então, assim, ela é bem interessante, de fato. O credenciamento é uma construção muito legal. E aí, pegando essa parte da contratação paralela e não excludente, você deflagra um procedimento de credenciamento, por exemplo, para contratação de empresas prestadoras de serviços médicos, tá? De empresas de credenciamento para passagens aéreas, emissão de passagens aéreas. E aí, durante o procedimento, a administração pública, quando lança esse tipo de edital, é uma espécie de chamamento público, né? Que ela lança o edital e ela diz para a sociedade, né, para os interessados, olha, eu estou lançando um edital de credenciamento porque a minha intenção não é contratar apenas um.
A minha intenção é contratar tantas empresas quanto necessário, ou melhor, quanto possível, desde que atendam às exigências do edital. Né? Então, isso é muito utilizado para contratação de serviços médicos. Tá? Os serviços médicos, eles basicamente hoje no estado do Pará, salvo uma raríssima exceção ou outra, é feito por credenciamento. Né? E aí, assim, é um edital, né, como qualquer outro, né, com as suas pegadinhas, com as suas exigências, suas particularidades, né, e aí são contratadas 2, 3, 4, 5 empresas para executar aquele objeto, executar a prestação de serviço médico do município. É extremamente interessante, é uma imensa oportunidade que poucos enxergam. E quando eu falo de prestação de serviços médicos, veja, prestação de serviço na área da saúde, porque existe enfermagem, Sim, existe terapia ocupacional, existe para tudo. Né? Eu tenho visto muito para contratação de serviços médicos. O pregão, ele se presta à contratação de bens e serviços comuns. Serviços comuns bens e serviços comuns são aqueles que podem ser padronizados, né? São aqueles que têm alguma espécie, de padrão, né? Aquilo que não é complexo, né? E a concorrência já é para a contratação de serviços mais complexos, de bens e serviços mais complexos. No meio disso tudo, né, temos aquilo que não é feito por licitação, aquilo que é feito de maneira direta. São as contratações por dispensa e as contratações por inexigibilidade. Não é legal a gente falar disso pelo seguinte: a ideia aqui não é só demonstrar a necessidade de se ter o acompanhamento de uma equipe contábil, uma equipe jurídica para os processos licitatórios. Não. É para a lei de licitações. Porque quando você é contratado por inexigibilidade, você não participa de um processo licitatório. A contratação é direta. Mas você precisa apresentar seus documentos. Sim. Certo? E você também precisa atender aos pontos necessários para aquela contratação. E você assina um contrato. E você executa o contrato. Se você não tiver em ordem, por exemplo, mais à frente... As suas obrigações são as mesmas de uma empresa que vai participar do processo licitatório. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Se você, no ato da execução, por exemplo, do seu contrato, não estiver com as suas certidões em dia, você vai ter problema. Eu sei que hoje os tribunais de contas, todos dizem que não é possível reter o pagamento por conta de certidões positivas ou por conta de ausência de certidões quaisquer, não é possível reter. Mas veja, isso quem está falando sou eu. A pessoa que está lá do outro lado da mesa, muitas vezes retém o seu pagamento. Sim, bem comum, na verdade. Bem comum. Né? E aí, quem não tem assessoria, vai ficar ali 30 dias sem receber, 40, 50. Numa dessa, tem empresa que quebra, infelizmente. Sim, eu já vi vários. Exatamente. Quando o contrato é muito vultoso, por exemplo, e acontece também bastante em inexigibilidades, você corre riscos. Você corre muitos riscos. Perfeito. Mais uma vez, brilhantemente na resposta, meu irmão. E eu quero agora falar, acredite ou não, a gente já está encaminhando para mais de 1 hora. Já tem mais de 1 hora. Já tem mais de 1 hora. Caraca. Então, tem aqui um assunto bem pertinente que eu quero falar, que ele mostra mais do que nunca a importância da contabilidade estar muito bem alinhada com o jurídico, né? Reforçando tudo aquilo que a gente já falou aqui durante todo o episódio. Então, basicamente, a 14.133, a nova lei de licitações, né? E ela é dividida em 4 grandes grupos, né? Que o primeiro deles, a habilitação jurídica. Depois a gente vai para a parte de regularidade fiscal, social, trabalhista, no caso, né? Tem a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira. Exato. Eu queria que a gente falasse, lógico, pelo tempo a gente não pode aprofundar da forma como gostaríamos. Mas eu acho importante a gente falar sobre cada um desses itens. Repito, habilitação jurídica,
regularidade fiscal, trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. Começando pela habilitação jurídica, por favor. Vamos lá. A habilitação jurídica, eu vou tentar falar em linhas gerais, tá? Sem me aprofundar muito. A habilitação jurídica, ela nada mais é do que a comprovação da existência da empresa, tá? Então, dentro desse grande grupo de documentos, normalmente são solicitados os cartões CNPJ, contrato social, suas alterações, documento dos sócios que compõem esse quadro social, né? Então, nada mais é do que a gênese da empresa, né? É o nascimento e a existência da empresa. Veja, nascimento e existência regulares da empresa. O que normalmente acontece? Aí, qual é o grande problema em relação à habilitação jurídica? Atividade econômica. KNAI. Exatamente. KNAI. Tem empresa que vende picolé participando de processo de contratação de obra de engenharia. Precisamos conversar sobre isso, pelo amor de Deus, né? Então, tem muita comissão de licitação aí aceitando documento de empresa que não tem atividade econômica compatível com o objeto da licitação. E veja, eu disse compatível. Compatibilidade é uma coisa, identidade é outra. Identidade, você não precisa guardar identidade com o objeto, mas você precisa ter atividades econômicas compatíveis com o objeto. Ponto. Isso não é o Igor que está dizendo. Isso quem diz são os tribunais de contas. Tá? Então, relativo à habilitação jurídica, acho que o ponto primordial é esse. É saber que ali você tem os documentos que comprovam o nascimento e a existência regular da empresa e o que é importante trazer em relação a eles. Outra coisa. Todas as alterações... Eu ia entrar nesse mérito. Todas as alterações da empresa, e aí eu até peço que tu fales, porque tem muito mais propriedade do que eu em relação a isso, mas todas as alterações da empresa precisam estar devidamente registradas. Ou consolidadas. E consolidadas, Perfeito. Exatamente. E tomar cuidado com alguns editais. As pegadinhas. Porque tem muitas. Sim. Muitas dentro dessa parte. Eu não vou... a gente pode fazer... A gente pode fazer um podcast, cara, só falando de pegadinha. Porque interessante, eu gostei da ideia. O que mais tem é pegadinha. Eles mudam, às vezes, uma letra, uma palavra do que diz a lei. Eles transcrevem, e aí, assim, e aí é o problema da pessoa que se acha treinada. Por que eu te digo isso e sem qualquer tipo de arrogância, por favor? Não é isso. É porque eu acho que a gente já, ao longo dessa minha vida profissional, eu já passei por tanta coisa que chega numa hora que tu começas a prestar atenção até na vírgula, cara. Até a vírgula tu começa a dizer, peraí, que essa vírgula não é aqui. Então, cara, eles são... O olhar treinado, ele começa a ler uma determinada exigência e vai. Não, isso aqui é o que diz o artigo tal. Aí ele para na metade. O problema está no final. Porque lá no final tem uma exigência a mais, ou lá no final, na segunda parte, trocaram uma palavra. Essa palavra que eles trocaram prejudica toda a tua apresentação de documento. Pode parecer terrorismo que eu estou falando, mas eu já vi acontecer. Eu também. Eu já vi acontecer. Eu também. Entendeu? Então, por isso que eu falo, que é impressionante. Sim, e eu vou complementar para cada item, a gente está falando da habilitação jurídica, né? Daí a importância da análise de um contador competente para analisar a respeito dos quinais. Porque realmente tem quinais que parece que estão adequados e não estão. Perfeito. E não estão. E eu vou além daquilo que você falou, porque eu já vi, experiência de causa, clientes que chegaram até nós lá no escritório, que perderam uma licitação porque não anexou as alterações feitas na certidão de nascimento
da empresa, ou seja, o contrato social, Aham. né, o contrato social, ou então em uma empresa que fez uma transformação da natureza jurídica de empresário individual para a sociedade empresária, onde o empresário individual não tem contrato social, ele tem um requerimento de empresário, algo nesse sentido, e quando ele faz a transformação para a sociedade empresária, ele passa a ter um contrato social. Então esse cliente, por exemplo, nesse caso em específico, ele anexou tão somente o requerimento de empresário. E foi identificado que ele tinha feito, até porque na consulta do cartão CNPJ aparece o código 211 lá, né? Na sua sociedade empresária limitada. E não tinha lá o contrato social, não foi anexado. Depois identificou-se que tinham outras alterações contratuais e nenhuma delas foi consolidada, então foi desclassificado, foi a inabilitação. Caso ela aconteceu por esse motivo. Nesse caso, é o despreparo. É o despreparo. Porque não tem uma assessoria contábil jurídica adequada para ver esses detalhes que, muitas das vezes, para o empresário, ele não precisa saber disso. Ele está preocupado em fazer o negócio dele acontecer. Ele paga o contador, a assessoria de licitação, jurídico, justamente para fazer esse trabalho. Então, muitas das vezes, ele não vai ter essa habilidade, porque ele não é treinado para isso. Ele não vai identificar esses pormenores que, para gente que tem experiência e método, se torna até sem nenhum tipo de galardão, fácil, de certa forma fácil, né? Por conta da experiência e do preparo e da capacitação constante que isso requer. Né? Então é isso que eu queria complementar a respeito da habilitação jurídica. Agora a gente vai para o item 2. Quer complementar mais algo? Eu queria falar só uma coisinha, que eu acho que é importante também a gente falar sobre por que nasce o método. Eu acho que tudo que tu estás falando, na verdade, tudo que a gente falou até agora, ela prova uma coisa, que a gente, por meio desse serviço, economiza tempo e dá ao empresário a oportunidade de fazer aquilo que ele tem que fazer. Quer se preocupar com a empresa. É pensar em estratégias para fazer o faturamento dele crescer, né? Pensar para dentro, né? Olhar para os colaboradores, olhar para aquilo que ele precisa de fato. Enquanto a gente se preocupa com o outro lado. Sim. Né? Com a proteção contábil, com a proteção jurídica dentro de um processo licitatório e, obviamente, com a proteção financeira. Eu acho que, no final das contas, a participação no processo licitatório é importante para a sociedade, né? E é importante para o empresário também, que não está ali para fazer filantropia. Ele está ali para ter seu lucro. Perfeito. E é justo. É justo. Empresa com fins lucrativos. Exatamente. Eu acho que é só isso. Perfeito. Então, item 2, regularidade fiscal, social e trabalhista. Começa aí. Essa é a sua praia, meu amigo. Faça a introdução, que eu faço o desenvolvimento. Eu acho que é o coração, sabe? Sim. Na verdade, são 4 corações, né? São 4 grandes grupos, mas eu diria que a regularidade social, fiscal e trabalhista, ela é o coração de todos esses documentos, porque ela é importante no início, no meio e no fim do processo. Então, aí estão, né, as certidões negativas de débito, federal, estadual ou municipal, a depender do tipo do objeto, né, que você pretende contratar, a certidão judicial, né, a certidão judicial ela já é mais pedida na qualificação econômico-financeira. Então, eu acho que as certidões negativas como um todo, né, a certidão negativa de débito trabalhista é muito importante, a certidão FGTS também é muito importante. E aí eu queria entrar só num ponto antes de te passar a palavra, meu amigo, que é importantíssimo mencionar. Não é com raridade que eu encontro nos editais exigências que vão para além dessas certidões que nós acabamos de mencionar. Não é raro, nem está longe de ser raro.
Então, por exemplo, eu já vi em editais certidões, a exigência de certidões de processos trabalhistas contra os sócios das empresas. Enfim, só para dizer que dentro de todos esses grandes grupos que nós vamos mencionar, e óbvio, em especial a regularidade social, fiscal e trabalhista, só estão autorizados a exigir nos editais aquilo que consta na lei. O rol que ali existe é taxativo. Todo e qualquer documento que não consta ali pode ser requerido pelo instrumento convocatório? Sim, pode. Desde que ampla e profundamente justificado. Tem que haver motivação. Perfeito. Tá? E vou mais além, um pontinho apenas. Todos esses grandes grupos de documentos que nós estamos falando aqui, eles podem, veja, eu disse podem, não devem, podem ser exigidos nos processos licitatórios. Não há necessidade de, em todo o edital, você exigir absolutamente todos os documentos constantes da lei. Não há. Perfeito. Pode falar. Eu, com base nisso, né, na regularidade fiscal, social e trabalhista, eu costumo fazer. Isso não é esporádico, então. É frequente, porque como você falou de método, e eu adorei essa palavra, porque a gente utiliza vários no escritório, e um deles é fazer um monitoramento constante, né, de clientes que são nossos fixos. E quando vem um cliente novo, como graças a Deus todo dia a gente tem fechado novos clientes. Amém. Eu acabei de vir hoje de uma reunião de fechamento, ontem também, anteontem também, eu fico muito feliz por isso. A gente faz aquilo que eu chamo de diagnóstico fiscal de nível municipal, estadual e federal. E nele a gente vai identificar, principalmente porque o cliente está vindo naquele momento. Eu vou dizer para o meu cliente, olha, eu estou pegando a tua empresa desse jeito. Com base nesse diagnóstico, onde ele será documentado e anexado às consultas que serviram de base para confeccionar esse relatório de diagnóstico fiscal, repito, em nível municipal, estadual e federal. Então, principalmente para os meus clientes que participam de licitação, que são meus clientes também de assessoria em licitação e agora da Licitare, a gente intensifica esse monitoramento. Por quê? Porque a vida do empresário é uma loucura. Então, muitas das vezes não é difícil dele esquecer de pagar uma guia. Então, uma contabilidade que normalmente ela só é reativa, do nada aparece lá notificação de exclusão do Simples Nacional, porque há 3 meses atrás o cliente esqueceu de pagar uma guia que não saiu a certidão dele, por exemplo. E lá no escritório isso não acontece, porque todo mês a gente faz essa consulta e esse monitoramento de forma constante. Então ele garante a regularidade fiscal, social e trabalhista a partir desse monitoramento fiscal nessas 3 esferas. Então eu tenho orgulho de falar que cliente meu não vai ficar sem certidão negativa, a não ser que ele deixe de pagar os débitos, aí é outra conversa, né? Então, Perfeito. Avancemos agora para o item 3 de qualificação técnica, importantíssimo, principalmente para a galera da construção civil, não é isso? Então, por favor, mais uma vez, faz a introdução e inovar, vão segurando aqui, já está acabando, só mais um pouquinho, está acabando, reta final, item 3, qualificação técnica. Vamos lá, qualificação técnica é o cérebro. Tá. Se a regularidade social, fiscal, trabalhista é o coração, a qualificação técnica é o cérebro. Dentro da qualificação técnica, a gente precisa distinguir aquilo que é técnico profissional daquilo que é técnico operacional. A lei de licitações, ela fala nas 2 situações. A qualificação técnica profissional é aquela dos profissionais que compõem a equipe da empresa. É aquela que é a qualificação daqueles profissionais que executarão os serviços ou não. Isso é polêmico. Porque muita gente vai ouvir isso e vai dizer assim, não, alto lá. A decisão do TCU diz que a jurisprudência do TCU diz que
a administração pública não pode, no edital, exigir que a empresa interessada, licitante, apresente os profissionais que vão executar os serviços mais à frente. Isso é um poder diretivo do empresário, que mais à frente pode... Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, a empresa precisa comprovar sua aptidão técnica, profissional e operacional de que já executou. Perfeito. É outra coisa. Currículo. Né? Exatamente. Quem é que eu tenho na minha empresa hoje? Eu tenho o colaborador 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20. Eles, todos, tá aqui, já executaram serviços dessa magnitude. E aí vem a qualificação técnica operacional, que é da empresa. Ok. A empresa, enquanto fornecedora, né, de um determinado produto ou serviço, já entregou a outras pessoas jurídicas, né, e há essa delimitação pela lei que é questionável, tá? Tem muita gente por aí que gostaria de participar de processos licitatórios e não acha que é possível só porque nunca prestou serviço para outra PJ, Ok. só prestou para PF e acha que não, porque a lei fala em PJ. Não é bem assim, calma. O que você precisa demonstrar, mais uma vez, ao fim e ao cabo, é que você tem aptidão técnica. A gente precisa entender qual é a finalidade dessas exigências. A finalidade aqui é demonstrar que você tem capacidade, seja operacional, seja profissional. O que a administração pública não pode fazer é deixar de enxergar que existe uma necessidade de que você demonstre essa aptidão técnica, em detrimento de exigências pequenas. Vamos lá. 90% dos editais, eu excluiria disso os editais de obra e serviço de engenharia não, mas obra de engenharia com certeza. Eles costumam ser muito cuidadosos. E o órgão de classe, né, o CREA em específico, é muito atuante, o que eu admiro demais. Sim. Tá? Admiro demais. Então, assim, por ter resoluções muito específicas, muito densas, acaba que as empresas que participam desse tipo de processo têm os seus documentos de habilitação técnica, de qualificação técnica, muito bem organizados. Não há outra forma de você participar enquanto empresa de engenharia se você não tiver os seus documentos muito bem organizados. Os da sua empresa e os dos engenheiros que compõem a sua equipe. Perfeito. Tá? E aí vem o outro lado, como eu estava falando, a respeito dos editais. Por exemplo, vamos falar de serviço médico, que eu falei agora há pouco. Okay. Estou negociando com um cliente também de serviços médicos. Ótimo. Então. Os editais, eles costumam ser extremamente genéricos quando mencionam os atestados de capacidade técnica para esse tipo de serviço. O que eles fazem? Eles pegam o artigo da lei e jogam. Então, ou seja, você precisa comprovar a aptidão técnica de que executou os serviços. Tal. A apresentação de um atestado de capacidade técnica às vezes resolve o problema. Sim. Só que a gente está falando de vidas. A gente está falando do profissional que vai ficar lá atendendo pelo SUS, recebendo verba federal na sua grande parte, tá? Lidando com seres humanos. Vida. Se você não demonstra que você tem aptidão técnica para esse tipo de serviço, e quando eu falo disso, eu tenho total clareza de dizer que talvez aí a gente tivesse necessidade de atestado de capacidade técnica muito mais profundos, que não dizem respeito apenas à operacionalidade da empresa, mas também aos profissionais que compõem, né? Como a gente não tem, como esses editais não têm esse cuidado, a gente acaba tendo na outra ponta problemas. São pouquíssimas as empresas, cara, que tomam esse cuidado de ter um conjunto de atestados que comprovem a aptidão técnica profunda
dos serviços que executam. Mas isso por um motivo. Porque essas empresas que normalmente participam de processos licitatórios não são muito exigidas. Então, assim, dentro desse grupo, que mais uma vez é o cérebro da coisa, você precisa ter organização. Você precisa ter... Esse é outro ponto. Quando você não tem assessoria, você executa o contrato. Aí você passou um ano lá executando o contrato. Normalmente mais, né? Porque o contrato permite que você faça diversas prorrogações. Aditivo. Exato. Ao final de cada uma dessas prorrogações, ao final de cada 12 meses, o ideal é que você faça a solicitação do seu atestado. Né? Ideal. Nunca fiz. Não tem problema. Ao final do período que você executar o contrato, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos, você precisa solicitar, porque esse é o documento que comprova que você tem total capacidade de participar de 1, 2, 15 processos licitatórios diferentes. Prova de títulos, né? Exatamente. Falou tudo, é a analogia perfeita. Entendeu? Quando você participa de um concurso enquanto pessoa física, você precisa. Se você não tiver títulos, cara, dificilmente tu vai entrar. Jogou onde? Jogou onde? Entendeu? Eu me deparo com alguns clientes que chegam com a seguinte dúvida. Justo, mas eu não posso participar de licitação, não tenho atestado de capacidade técnica. E às vezes o cara é um atacadista que vende alimenta vários varejistas, ele não sabe que ele poderia sim pedir privado. Claro. Atestado privado. Claro. Não, Gilson, como é que eu vou participar da primeira licitação se eu não tenho atestado de capacidade técnica? Muitas das vezes é esse desconhecimento, esse despreparo e não saber os caminhos. Exatamente. Então, exatamente. Eu fecho esse item 3 e a gente vai para o último item agora, que eu gosto muito, inclusive. Esse é mais um seu. Qualificação econômica financeira. E você já falou basicamente lá da nossa certidão de falência e concordata, mas aqui a gente vai focar naquilo que é conhecido como balanço patrimonial, né? Normalmente o balanço, que eu nem gosto de usar esse termo, eu gosto de chamar de demonstrações contábeis. Perfeito. Porque um balanço patrimonial, aqui eu chamo, né, de demonstrações contábeis, porque vai muito além do balanço. Para eu ter um balanço patrimonial, no mínimo eu tenho que ter uma DRE. No mínimo. E eu falo no mínimo porque eu preciso ter o lucro líquido para fechar o balanço. Mas, por que não entregar para o cliente além da DRE e do balanço patrimonial, uma DLPA, uma DMPL, uma DFC pelo método direto ou indireto, uma DRA, que algumas prefeituras estão cobrando também, e as notas explicativas que têm desclassificado muitas empresas, né? Então, mas eu sou micro e pequena empresa, eu não preciso disso. Precisa. Por mais que seja questionável, e você sabe que é a exigência disso, por que não ter? Por que fazer o básico? Por que se contentar com a mediocridade? Porque se você não pode fazer algo robusto, então tem muitos balanços nossos lá que é sim uma ME e uma EPP, mas o balanço tem 25 páginas. Porque não é o balanço, são as demonstrações contábeis, padrão ITG-1000 e com notas explicativas, por que não, e com a análise das demonstrações contábeis através dos seus índices, por exemplo, que é obrigatório pela própria lei. Então, agora eu que fiz, né, a introdução desse item, eu queria a sua complementação para a gente fazer a finalização. Então, por favor, qualificação econômico-financeira. Sobre esse item, meu amigo, assim, complementando suas palavras, excelentes, por sinal, eu acho que a única coisa que eu tenho a dizer é assim, houve uma pequena alteração em relação ao 8666, né? A 8666 exigia que se apresentasse o balanço patrimonial do exercício corrente, né? E hoje a lei fala em 2, dos últimos 2, Perfeito. né? Perfeito.
do corrente e do anterior. É importante falar aqui porque isso é um gancho do que eu falei anteriormente. Não é necessário, em absolutamente todo o processo licitatório, você exigir que as empresas apresentem os 2 últimos balanços. Assim como também não é necessário, em todo o processo licitatório, que você peça que as empresas apresentem certidão negativa de débito estadual e certidão negativa de débito municipal. Depende do objeto, né? Então, eu acho que é só esse o cuidado. Mas é importantíssimo isso que tu trouxeste, até porque, de fato, hoje, eu diria que boa parte, uma imensa parte das inabilitações ocorrem por um balanço inexistente ou um balanço mal feito. Perfeito. Né? Em que pese haverem exigências restritivas, Sim. potencialmente ilegais, questionáveis, impugnáveis, né? Há inabilitação, prejuízo aconteceu. A gente, óbvio, e é importante falar, pegar esse gancho também para dizer que toda esse nosso método, ele não envolve só a análise do edital, não envolve só a detecção de cláusulas potencialmente restritivas, ilegais, nem somente a reunião dos documentos, ele envolve todo o processo de A a Z. Então, a gente falou agora numa inabilitação, o método também, né, o serviço também envolve a interposição de recurso, né, de contrarrazões, quando for o caso, né, tudo isso ainda dentro do processo. Como eu disse lá no início, é um processo muito complexo. Então, é de A a Z. Né? E só para finalizar essa questão da qualificação econômico-financeira, você falou, muitas prefeituras têm feito exigências, Sim. um pouco mais densas do que o comum. E falou também brilhantemente sobre por que fazer uma coisa rasa, né? Por que fazer uma coisa medíocre, né? Eu tenho o mesmo pensamento. Eu penso exatamente como você. Por que a gente vai se deparar com um edital e dizer, esse aqui eu não posso participar? Porque eu não... Não, porque tem uma exigência. Não. Se eu posso fazer um documento completo, por que não fazê-lo? Por que esperar que o problema se instaure para remediar? Não é melhor prevenir? Não é melhor a gente fazer logo um documento completo e estar apto a participar de qualquer procedimento licitatório no que tange a qualificação econômico-financeira? Porque estar pronto para tudo que exigem os editais exige um exercício, talvez sobre-humano, porque é impossível saber o que passa na cabeça de cada um. E a gente tem cabeças muito criativas por aí. O nosso trabalho é tentar, sim, prever e deixar a empresa o mais regular possível. E aquilo que não estiver dentro dessa regularidade que a gente prevê, a gente corre atrás de reformar. Não da empresa, mas do edital. A comissão que colocou aquela exigência que a empresa não tem, e não tem por que ter, não teria por que ter, é o nosso trabalho fazer, corrigir. Perfeito, meu irmão. Eu queria te agradecer. Imagina, cara. Agradecer bastante. Passou aqui, eu tenho certeza que mais de 1h30, que era o limite, a gente já extrapolou, mas tá tudo certo. Depois eu me acerto com meu amigo Alan. Então, só para deixar um recado final aí, se você quiser uma assessoria de licitação, junto com uma assessoria contábil, sob olhar jurídico, com método, entre em contato e considere resolvido Patrimônio, Contabilidade e Licitare juntos em favor das empresas que querem reduzir os riscos e aproveitar todas as oportunidades desse universo bilionário, desculpa fazendo essa correção, universo bilionário das licitações. Não é isso, meu irmão? É exatamente isso, meu amigo. Então, um recado final aí, vamos nos despedir.
Espero que tenham aproveitado. A gente, como sempre, como de costume, procura dar o nosso melhor, tá sempre se aperfeiçoando, não é isso? Exatamente. Eu gostei muito. Eu também. Eu quero te dizer que foi muito, muito, muito legal. Quero deixar claro que aqui não tinha roteiro. Não tinha roteiro. Não tinha roteiro. O negócio foi fluindo. Sim. Eu tenho E até... não tinha mesmo. Não tinha mesmo. Eu até fiz umas anotações aqui, mas no final não serviram de muita coisa. Inclusive a gente acabou de definir o título ainda há pouco, né? Exatamente. Um pouco antes, sentados aqui 1 minuto antes. É assim Então, que as coisas são. exatamente. Então, cara, muito, muito legal. Estou muito feliz de ter participado. Quero te dizer que acredito muito nesse projeto. Já te disse isso algumas vezes. Acredito muito que esse é um produto que as empresas precisam começar a enxergar com mais carinho. Muitas já enxergam, Sim. tá? Muitas já enxergam, Sim. isso é fato. Mas democratizar a participação em processos licitatórios é essencial. A gente precisa deixar claro que não é um bicho de 7 cabeças. A gente precisa desmistificar essa ideia de que existem cartas marcadas, tal. Como eu disse, existem problemas? Existem. Existem processos mal conduzidos? Existem. Mas o pior problema de todos é a falta de método, é a falta de assessoria, é a falta de conhecimento especializado, técnico, né? Então, problemas sempre irão existir, né? exatamente. Eu, na verdade, tenho até como slogan do escritório, dominando o problema e criando solução. Estou mais preocupado com a solução. Exatamente. Mais recentemente criei esse bordão aí, considere resolvido, porque é o que eu falo para meus clientes, assim, eu vou resolver. Inclusive, só para finalizar com chave de ouro, de fato aqui, eu pude pegar aqui no celular umas 3 vezes durante a nossa conversa. Eu fechei com um cliente agora, durante o podcast, porque, sem demérito nenhum, eu não falo mal de concorrência, sou amigo dos meus concorrentes, mas Claro. a contabilidade não conseguiu resolver uma certidão que estava travada, não queria muito participar de um processo e eu destravei a certidão em 3 dias com o meu método também, que eu tenho os meus métodos. Então, o cliente fechou conosco agora. É um cliente em potencial para o nosso projeto aqui em tempo real. Ó, tá vendo? Já começamos muito bem. Com o pé direito, fechando com chave de ouro, cliente fechado, um futuro cliente do nosso projeto, e é isso aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Até logo, tamo junto.